Olá, bem-vindos ao programa Diálogos. O entrevistado de hoje é um renomado professor nos Estados Unidos, na Universidade de Harvard, e um intelectual brasileiro de ponta, e que está lançando um livro sobre a participação política, a rebeldia no Brasil. Vamos ver quem é ele. Então, temos aí o professor Roberto Mangabeira Unger. Muito obrigado por ter vindo, professor. Muito obrigado. O professor está lançando mais um livro, Depois do Colonialismo Mental. Vou mostrar aqui para vocês. Há quem diga que ele já escreveu mais de 20 livros. O professor não conta porque ele se livra dos livros e não fica contando como um patrimônio. Professor, depois do colonialismo mental, o que é o colonialismo mental e por que nós já estamos depois do colonialismo? O colonialismo mental é a nossa tendência de pensar o país e seu futuro com as ideias dos outros, com as ideias dos países de referência do Atlântico Norte. Importamos essas ideias sem conseguir reconstruí-las à luz da nossa experiência e, por isso mesmo, sem participar de maneira forte e autônoma do debate mundial. A consequência do colonialismo mental é a separação entre a experiência e o pensamento. O pensamento deixa de ter um vínculo orgânico, íntimo, com a experiência. E um dos corolários disso é que as nossas instituições são quase todas copiadas. Inclusive as constituições. Por serem copiadas, como roupa emprestada, não nos servem. Agora, nós precisamos urgentemente de definir uma nova estratégia de desenvolvimento e de construir um novo modelo institucional. Agora, as ideias internacionais existem e elas influenciam. A Revolução Americana foi influenciada pelo enciclopedismo, a Revolução Chinesa pelo marxismo, uma doutrina europeia, alemã. E no Brasil, quais seriam as ideias que deveriam nortear a definição do que o senhor chama de um novo país? Olha, nós continuamos a viver em meio aos destroços do último grande projeto de construção institucional no Brasil, que foi o corporativismo de Getúlio Vargas, que incorporou a industrialização do país em meados do século passado. E agora nós temos o que seriam 3 projetos em conflito no país. O primeiro projeto é um projeto de integração subalterna no mundo. Não só econômica, mas também espiritual. Isto é o colonialismo mental. Há uma onda no mundo, vamos surfar na onda. E esse é o projeto que tem sido representado na política, sobretudo pelo PSDB e seus aliados. O segundo projeto, qual que é? O segundo projeto é o projeto da humanização compensatória. É o projeto do social. E é o projeto que apostou, sobretudo, na democratização do consumo, a massificação do consumo financiada pelas commodities, pela agricultura, a pecuária e a mineração. Seria o PT e Dilma, né? Esse período recente dos governos Lula e Dilma representou isto. Teve uma obra importante de resgatar milhões de brasileiros da pobreza, mas se exauriu. E sempre foi frágil porque apostou
na riqueza fácil da natureza. Só a inteligência salva. Aí nós temos que construir um terceiro projeto. Antes de falar desse terceiro, o senhor participou dos dois governos do Participei. PT. Por quê e qual foi a sua experiência lá? O presidente Lula prestigiou a minha ação. Quando eu fazia propostas que envolviam inovação institucional, ele relutava, mas, ao mesmo tempo, me autorizava a avançar, pelo menos nas propostas. E, para mim, foi uma experiência extraordinária, porque eu vi o Brasil todo, todos os estados, o interior do interior, e discuti com brasileiros de todas as classes sociais. E o que eu vi no Brasil é um caldeirão de energia humana, um dinamismo assombroso, anárquico e quase cego. A vitalidade no seu mais alto grau, mas uma vitalidade desfalcada de instrumentos. E aí é que vem a inspiração para o terceiro projeto. Qual seria esse projeto? O terceiro projeto tem de ser um esforço para democratizar a economia brasileira do lado da produção e da oferta, e não mais apenas do lado do consumo e da demanda. Afirmar a primazia dos interesses da produção e do trabalho sobre os interesses do rentismo financeiro, organizar um modelo de desenvolvimento baseado na democratização das oportunidades e das capacitações e abordar o povo brasileiro não como beneficiários a cooptar, mas como agentes a equipar. E nós fazemos isso, temos de fazer isso num momento histórico no mundo em que a natureza da produção de vanguarda está mudando. Não é aquela indústria convencional que se implantou no sudeste do Brasil em meados do século passado. É uma nova economia do conhecimento. Não é mais o Fordismo, seria Não é o Fordismo industrial. E esta nova economia do conhecimento existe em toda parte, apenas na forma de uma franja excludente. O que é a economia do conhecimento? A economia de conhecimento é a economia densa em inovação, inovação radical, contato íntimo com a tecnologia e a ciência. É um experimentalismo radical, não apenas na indústria, a indústria de alta tecnologia, mas também nas partes avançadas da agricultura e dos serviços. O problema é que existe só nessa forma insular. Nós não temos um exemplo no mundo que nós possamos imitar dentro da tradição do colonialismo mental, de um vanguardismo produtivo includente, uma forma disseminada da economia do conhecimento. Nós teremos que construir, nós teremos que andar na frente. E há muitas características do Brasil, econômicas e culturais, que favorecem esse esforço de desbravar um caminho novo. Agora, o Brasil está inserido na economia mundial, Sim, claro. O capitalismo. Seria produzir o quê, professor? Que tipo de, pois é, de produto? Nós nos desindustrializamos precocemente. Nós temos que reindustrializar o país. Mas aí vem a pergunta, qual indústria? Não pode ser aquela indústria do passado que não é mais vanguarda. Mas, por outro lado, a economia do conhecimento, na forma insular, que em geral ela tem no mundo, não dá emprego à maioria, não levanta a maioria. Então, nós temos uma multidão de pequenas e médias empresas com um dinamismo extraordinário, mas a grande maioria está afundada num primitivismo produtivo. Então, o que nós temos que fazer é usar os instrumentos não para subsidiar, mas para abrir o acesso ao crédito, à tecnologia, às práticas avançadas. E temos que acompanhar isto por uma transformação profunda do ensino.
a construção de um ensino analítico e capacitador no Brasil. Agora, depende aí, crédito, educação e tecnologia. Tecnologia e crédito depende do banco, lá fora, o imperialismo, as grandes potências, as grandes corporações, inclusive as insulares, Google, Facebook, sim, essas coisas. E educação leva tempo. Como é que isso conjuminaria essas coisas? Leva tempo, mas produz resultados instantâneos, porque cria uma dinâmica de emulação e inquietação na sociedade desde o primeiro momento. Agora, na prática, nós precisamos, em primeiro lugar, consertar as finanças públicas, é verdade. Estão na bagunça, mas não é para ganhar confiança financeira, é para a razão inversa, para não depender da confiança financeira, para que o Brasil e seu governo não tenham de ficar de joelhos. É para ter o escudo fiscal da rebeldia. Eu lhe dizia, a rebeldia nem sempre é premiada, mas a obediência é castigada invariavelmente. Nós precisamos agora viver um momento de afirmação nacional e de construção de instituições. Democratização da economia de mercado. Não é apenas regular o mercado. Não é apenas atenuar as desigualdades, a humanização compensatória. É inovar nas instituições que definem a economia de mercado, para que mais gente tenha mais acesso a mais mercados de mais maneiras, e com um objetivo prático em vista, que é reindustrializar o país no rumo da economia do conhecimento. Agora, tudo isso acontece junto com um conflito latente que existe no país de mentalidades. E esse é um tema do livro. Vamos já falar disso, fazendo um pequeno intervalo, e vamos falar sobre esse tema das mentalidades brasileiras. Voltamos com o professor Roberto Mangabeira Unger, professor em Harvard, mas que é também um tribuno baiano, nascido da Bahia. Professor, me diga uma coisa, o que é essa inovação institucional, essa democratização mais profunda da vida brasileira institucional? O que é isso? A política só é poderosa quando deixa legado institucional. E como eu dizia no início da nossa conversa, o último grande momento de construção institucional foi lá atrás com Vargas. É esse corporativismo de Vargas que está em destroços hoje. Agora nós precisamos viver outro momento para organizar esse produtivismo includente e capacitador que eu descrevia. Mas esta tarefa nós a temos de executar contra o pano de fundo de uma luta de mentalidades no país. Veja que a mentalidade predominante na cultura brasileira tradicional era uma mentalidade que combinava em cada relação social troca, prepotência e afeto ou lealdade. Era aquilo que se podia chamar a sentimentalização das trocas desiguais. Isto era o Brasil doce e, ao mesmo tempo, opressor, que era o Brasil tradicional. E surgiu agora uma outra mentalidade, que é associada ao liberalismo, ao protestantismo, aos movimentos neopentecostais, os evangélicos, que quer separar tudo. Então, poder é para a política, troca é para o mercado. Afeto é para a família, para a intimidade. E junto disso vem a experiência da desilusão, do desencanto, do distanciamento entre as pessoas. E tudo que é caloroso fica preso no foro íntimo. Fica na intimidade. A religião, a arte, o amor. A esfera pública coletiva é esfriada. Portanto, se poderia descrever como a privatização do sublime.
Nós não podemos escolher entre essas duas mentalidades, porque isso aí é a destruição do Brasil. O Brasil frio não é Brasil. Agora... E daí a importância de construir, pelo aprofundamento da democracia, uma democracia mudancista de alta energia, pelo engajamento da sociedade civil na provisão dos serviços públicos e a democratização da economia de mercado, o palco institucional de uma vida coletiva calorosa. Agora, isso em instituições representa o quê? É o parlamento, é o executivo? Como se dá essa democratização? Mudanças econômicas e mudanças políticas, ambas com conteúdo institucional. Então, construir na economia as formas, os mecanismos para democratizar o acesso aos recursos. Não é a distribuição casuística de subsídios, de favores. Não é isso, não é aquilo que chamamos o keynesianismo vulgar. Portanto, é uma inovação na maneira de organizar uma economia de mercado, como os americanos fizeram na primeira metade do século XIX, quando democratizaram a agricultura e as finanças, os dois setores mais importantes daquela época. E na política significa aproveitar o potencial plebiscitário do regime presidencialista, que permite uma marcha direta ao centro do poder, mas corrigir, construindo mecanismos para resolver prontamente os impasses, para elevar o grau de engajamento popular na vida pública e para aproveitar o federalismo como um grande instrumento de experimentação. Quer dizer, o país anda num caminho, mas partes do país divergem e constroem contra modelos do futuro nacional. O que é tudo isso? Tudo isso é intensidade na vida coletiva. Quer dizer, é contra aquilo que eu descrevia como a privatização do sublime. Sim. Agora, na prática, o que está acontecendo, há um desencanto muito grande com o governo, com os políticos, com o que se denominou de corrupção. Um momento de desalento e desorientação no país. Como é que as pessoas vão se engajar numa coisa dessa? Então, há três elementos necessários. Primeiro, o doutrinário. Nós precisamos ter uma ideia, que é o que nós conversávamos há pouco. Segundo, nós precisamos ter uma base social real. E a base social real mais importante no Brasil de hoje é essa multidão de emergentes. E a massa ainda pobre atrás dos emergentes que quer seguir o seu caminho. Não querem açúcar, não querem bálsamo, não querem esmola, não querem subsídio. O que querem é oportunidade e capacitação. Essa é a base. E, portanto, é esse projeto que afirma a primazia dos interesses da produção e do trabalho. Aí vem o terceiro elemento, que é a tradução desse projeto e de sua base em um caminho de poder. E agora nós temos um momento precioso na sucessão presidencial. Nas eleições, né? Eu tenho candidato, Ciro Gomes, e vejo agora uma oportunidade extraordinária que o país tem para mudar de rumo. Agora, na prática, como é que esses emergentes, como é que o senhor mobiliza? Primeiro, quem são os emergentes? É campo ou cidade? É trabalhador ou é classe média? Quem são esses emergentes? Nós temos que distinguir três grupos. A pequena burguesia empreendedora, que abraçou uma cultura de autoajuda e iniciativa, mas que está presa na teologia da prosperidade, no egoísmo familiar, na fórmula do empreendimento familiar isolado e arcaico. Atrás dela, um grande número de trabalhadores ainda pobres, com uma mentalidade pequeno-burguesa. E atrás desses batalhadores, os pobres que precisam de ajuda, de apoio, mas que gostariam mesmo
é de ter oportunidade de instrumento para se levantar. E por quê? Porque a ideia central da política, de uma política libertadora, não é a ideia da igualdade. A igualdade é importante, mas ela é subsidiária a um ideal maior, que é o ideal da grandeza. Todo mundo quer ser grande. E a política é para fazer grandeza. É para engrandecer o país e os indivíduos. E é isto que quer o Brasil. O Brasil é vitalidade, é esse caldeirão de energia humana desfalcado de instrumentos. E essa vitalidade toda precisa de uma aliada, que é a imaginação institucional. Precisa mais também, porque o senhor viu tudo isso andando pelo Brasil. Agora, não é o que se vê no reino da política, onde impera a conciliação, a troca de favores, o patrimonialismo. Não é o que se vê na cultura brasileira, que é refratária à ideia de rebeldia. Precisamos de uma disposição para o enfrentamento. E para o indivíduo, para o agente individual, precisa também de algo indispensável, que é a disposição para o sacrifício. Esse é o elemento distintivo, porque é fácil ter palavras bonitas. E a situação do povo é tentar descobrir quem está mentindo menos nessa neblina de imposturas. E o que distingue o verdadeiro agente é a disposição para o sacrifício. É essa disposição que mostra quem é quem. E o senhor está disposto a esse sacrifício? Todos temos de estar. Todos temos de estar. Eu nasci numa classe privilegiada. Eu estou lá em Harvard numa espécie de paraíso, mas é um paraíso perigoso. Porque lá a gente veste uma couraça que nenhuma flecha consegue penetrar. E me jogando aqui nas nossas lutas e nas nossas confusões, eu encontro uma maneira de que me tirem essa couraça à força. E é isso que cada um de nós precisa fazer para viver e para evitar de morrer aos poucos. E, ao contrário, morrer uma só vez. Tá certo. Temos aí o professor Roberto Mangabeira Unger, um dos poucos intelectuais brasileiros rebelde, pregador da rebeldia e que está lançando esse livro Depois do Colonialismo Mental. Muito obrigado, professor Unger. Ficamos por aqui e voltamos na próxima quinta-feira, programa Diálogos.